Uma das coisas mais fantásticas que vejo em Jesus é a maneira como ele personaliza seu amor por você. Vejamos o cenário do leproso. Lepra era, sem sombra de dúvidas, uma das mais devastadoras enfermidades da época. Biblicamente falando, era mais provável que a pessoa fosse curada por uma intervenção divina do que de qualquer outra maneira. Se a intervenção divina não acontecesse, geralmente o destino do leproso era a morte em virtude da doença. Existe também uma representação do ponto de vista espiritual. O leproso era considerado imundo pela comunidade. Apesar do tratamento para a lepra ter avançado ao longo dos anos, o hábito de condenar pessoas como imundas também cresceu com o passar do tempo. De qualquer forma, foquemos no sentido literal, a enfermidade. Na Velha Aliança, em Levítico 13, versículos 45 e 46 diz: quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro! Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado, fora do acampamento. A lei mostrou como lidar com o leproso. Mas e a graça? Em Mateus 8, temos um registro do encontro de Jesus, a personificação do amor de Deus, com um leproso. Jesus estava sendo seguido por grandes multidões. Imagine a confusão, o tumulto, o calor. E no meio dessa confusão, um leproso aparece desesperado diante dele e diz: Senhor, se você quiser, pode me curar. Cara, Jesus poderia simplesmente ter curado como fez em outros momentos, mas observe o que ele faz. Primeiro, ele diz: eu quero, seja curado. Não basta curar. Imagine o quão julgado, rejeitado e condenado estava esse leproso em seu próprio pensamento, pela maneira como era tratado e pela enfermidade que tinha. Jesus não quis só curar a doença física, mas a emocional também. Ele faz questão de fazer o leproso perceber que ele queria vê-lo curado. Você pode pensar nisso por um minuto? Deus em carne, diante das multidões, prestes a fazer um sacrifício pelo mundo inteiro, queria que um leproso sofredor fosse curado completamente. Ele queria. E não para por aí. Jesus também o tocou. Lembra do que lemos em Levítico? Aquele que a lei, a comunidade, afastou por considerar impuro, aquele que não poderia ter contato com ninguém, foi tocado por Jesus. Não bastava simplesmente curá-lo? Não, para Jesus não. Era preciso dizer que ele queria vê-lo completamente curado e mais, era preciso tocá-lo também. Era preciso dar atenção a ele. Era preciso olhá-lo. Imagine a maior celebridade do mundo hoje, parando tudo no meio de um mundo de gente, só para cuidar de você. Parece um sonho, né? O que aconteceu foi maior e melhor que isso. E claro, o leproso imediatamente ficou curado não só de sua doença praticamente incurável, mas também foi curado de seu sofrimento, carência e humilhação. Ele queria uma cura física e recebeu uma cura completa. Apenas um momento com Jesus mudou completamente a história e o destino dele. Amo o meu Jesus, ele sempre trabalha com muito, muito mais. Isaías, sem nem ao menos ter visto Jesus, disse que certamente, ele tomou sobre si nossas enfermidades e dores. Você sabe que, humanamente falando, Isaías veio antes de Jesus, né? Observe que ele está falando do futuro, mas fala como se já tivesse acontecido. Certamente, com certeza, sem dúvida, ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores
levou sobre si. Pouco depois ele diz: todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Se Isaías, que estava no passado, tinha tanta certeza, como nós, que estamos no futuro, no Filho amado de Deus, podemos ter dúvida. Meu irmão, não houve quem quisesse cura e não recebesse. Até mesmo um centurião romano, que provavelmente participaria da condenação de Jesus, teve seu pedido de cura ao seu servo atendido. 2/3 do ministério terreno de Jesus envolveram cura divina. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não importa a enfermidade, lepra, câncer, AIDS, depressão, gripe, resfriado, o que são essas coisas para Ele? Da mesma forma que Ele disse ao leproso, Ele diz hoje: eu quero, seja curado, seja curada. Ele toca você agora com esse rio de amor, que só pode fluir dele mesmo, e você já pode pular de alegria. Cristo te ama demais e pagou um preço alto demais para que você esteja enfermo física ou emocionalmente agora. Ele quer a sua cura completa. Quer mais uma evidência? Vamos confiar mais no que a palavra diz do que qualquer outra coisa. Afinal, a verdade está com Jesus, não em um sintoma, não em um laudo médico, não em um conselheiro. Em João 14:27, ele fala: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Você sabia que a palavra hebraica correspondente para paz, shalom, significa paz, completude, perfeição, bem-estar, saúde? Vamos ler mais um pouco? E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Observe, mediante suas feridas fomos curados. Pedro confirma isso, veja. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e, então, pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas, fostes curados. Mais algumas passagens. Salmos 41, versículo 3 diz: o Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade, e da doença o restaurará. Jeremias 33, versículo 6: entretanto, eu mesmo levarei a ela saúde e cura. Eu os sararei e lhes manifestarei transbordante paz e segurança. Mateus 9, versículo 35: e Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. E por aí vai. E não pense que seus erros fazem com que Deus não te escute, esteja afastado de você, não queira te curar ou, pior, Ele mesmo tenha enviado essa doença para te ensinar algo. Esses raciocínios são abomináveis e construíram a mentalidade de destruição que vemos se manifestar abundantemente nos filhos hoje. A palavra explica o segredo. Salmo 103:3. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Lembra do paralítico que foi trazido pelo telhado para receber a cura de Jesus? Qual foi a primeira coisa que Jesus disse a ele?
Filho, perdoados estão os teus pecados. E após um diálogo desagradável com alguns mestres da lei, sempre eles, Jesus disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Vamos recapitular o salmo? É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Não é a sua obediência ou desobediência que atraem a cura. Deus não está distante e sem te ouvir por suas limitações. Ele está tão atento que já providenciou tudo o que você precisa há 2000 anos. E não, Ele não enviou a doença para te ensinar nada. Através de Cristo, que pagou por todos os nossos erros, fomos feitos filhos de Deus. Qual é o pai que vai querer enviar uma gripe ou uma tuberculose para seu filho como uma lição de amor? Esse conceito é absurdo. Jesus, que revelou a exata expressão do caráter do Pai, disse: assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. O que traz a cura, então? Uma consciência de perdão. Observe que tanto no Salmo como na cura de Jesus ao paralítico, perdoar veio antes de curar. Como acreditarei que meu Pai me ama e quer minha cura sem ter a convicção de que sou completamente perdoado por Ele? Quando você acha que alguém está bravo com você, se sente à vontade para pedir um favor? Não, Deus não está bravo com você. Jesus consumiu a ira de Deus na cruz para que você consuma o amor de Deus na luz. Fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É um reino de amor extravagante, favor abundante, cura completa e perdão total. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento de necessidade. Pode chegar com confiança, porque tudo o que você precisa, Cristo já pagou. Não quero me prolongar demais, mas acho importante colocar isso também. Creio que pessoas estão sendo curadas nesse momento. Sabe para quem Jesus ressaltou o perdão? Para os judeus. Por que será? Eles viviam debaixo da lei de Moisés, que, segundo a própria Bíblia, é ministério de morte e condenação. Para remover a consciência legalista de que eles precisavam fazer para merecer, de que Deus estava distante deles, eles precisavam ouvir da boca do próprio Jesus que seus pecados estavam perdoados. Isso gerava confiança neles. Observe também que em alguns momentos Jesus chama os judeus de homens de pequena fé. Mas Jesus elogiou a fé de duas pessoas: o centurião romano, que falamos há pouco, e a mulher cananeia. Para ele, Jesus disse: com toda a certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Para ela, Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. O que eles tinham em comum? Apenas uma coisa: não eram judeus. Eles não tinham conhecimento da lei de Moisés. Eles apenas viram Jesus ali, revelado diante deles, e achegaram-se confiadamente ao trono da graça para receber misericórdia em tempo de necessidade. Jesus gera isso. A lei não gera isso. Está escrito em Romanos 4,14: pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é anulada. O que anula a fé é a lei. Por isso, não se preocupe com a sua quantidade de fé, nem se decepcione por algo que ainda não se manifestou. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm
pela palavra de Cristo. Fé é fruto do Espírito. Você crê em Jesus? Descanse. O que você está fazendo agora, por ouvir e conhecer mais dele, manifestará toda a fé que já lhe foi dada. Fé não é sua. Observe o que o autor aos Hebreus diz. Olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Cristo é o autor da fé. Cristo é o consumador da fé. Pare de olhar para si e olhe para Ele. Simples assim. Para finalizar, quero fazer algumas perguntas lógicas. Se dentre o povo de Israel no Êxodo, antes de Cristo e antes mesmo da lei, não se achou um enfermo, como nós, que estamos em Cristo, podemos achar normal ter alguma enfermidade? Quem, dentre os apóstolos de Jesus, ficou enfermo em qualquer momento na Bíblia? Se você quiser mencionar o espinho na carne de Paulo, te digo, o espinho na carne não tem nada a ver com doença. Leia o trecho todo. O espinho na carne é uma pessoa. Não quero com isso anular que Jesus utiliza diversos meios de cura. Cuspindo no barro, falando, tocando. Da mesma forma é hoje. Pode ser através da medicina, alimentação, atividade física, enfim. O próprio Paulo recomenda a Timóteo um pouco de vinho para suas dores estomacais. Olhe para Jesus e siga a direção que ele te der. O ponto aqui é: Cristo quer sua cura. Cristo já providenciou sua cura. O seu trabalho é apenas receber. Teremos um corpo perfeito no lugar desse, mas enquanto estivermos aqui, este será afetado pela vida de Deus em nós. Nós já reinamos aqui e agora. Essa promessa não é para depois da morte. E, se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Observe. Se o Espírito levantou Jesus do sepulcro com toda a condenação da humanidade, imagine a nós que estamos vivos hoje por causa da justiça. Entenda, doença era uma das maldições da lei e Cristo já se fez maldito. Lembra do povo que peregrinou no deserto sem nenhuma doença? Pois é, após o recebimento da lei, esse povo pecou e recebeu picadas de serpentes. Alguns morreram e outros ficaram doentes. Ali, Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze e colocá-la no alto de uma haste, para que todo aquele que foi picado olhasse para a serpente de bronze e vivesse. Sabe o que o próprio Jesus disse sobre isso? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O pecado fez com que doença se manifestasse no meio do povo, mas Deus fez daquele que não tinha pecado a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Quem é que foi feito pecado e foi levantado em um madeiro? Jesus é a verdadeira serpente de bronze. Veja, passamos algum tempo aqui analisando uma infinidade de textos que mostram claramente que Deus te ama e não só tem total interesse em sua cura, como já te deu sua cura. Essa é a grande verdade. Desfrute de uma vida plena e cheia de saúde, olhando para aquele que tornou tudo isso possível. Não se trata de você, somente creia no Filho.